boa tarde. Olá, boa tarde. Espírito Santo registra 628 mortes por coronavírus. Na Serra, os casos de coronavírus triplicaram. É o que mostra a segunda fase do inquérito sorológico. O governador Renato Casagrande não descarta medidas extremas no combate ao avanço da Covid-19 no estado. Veja ainda, homem é flagrado vendendo comprimidos para aborto. Uma cliente foi levada para a delegacia. Menino de 7 anos morre afogado na piscina de casa. O pai da criança passou mal quando recebeu a notícia. O TN1 mostra as linhas de crédito para pequenos empreendedores. Você vai saber como buscar ajuda nos bancos comunitários. E tá todo mundo se virando nessa pandemia. Sem jogos de futebol, atletas capixabas buscam outras fontes de renda. Tem jogador trabalhando na roça, outro vendendo pipas. O negócio é não ficar parado. E quem não para nunca são os trabalhadores informais que passam por aqui anunciando produtos e serviços nos classificados do TN. Você vai ver já já aqui no seu TN1. Os números da Covid-19 no Espírito Santo já são mais de 14 mil casos confirmados, 628 mortes. A segunda fase do inquérito sorológico, que mostra quem já foi contaminado pelo coronavírus, revela que os casos triplicaram na Serra. O repórter Luciano Rosetti tem as informações ao vivo. Olá, Luciano, bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruno, amigo do TN também. Exatamente, nós estamos agora na segunda fase do inquérito sorológico. Foi divulgado, na verdade, os resultados dessa segunda fase do inquérito sorológico, que é a pesquisa feita pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, para monitorar o avanço do coronavírus aqui no Espírito Santo. E 19 municípios, eles foram avaliados, foram visitados pelos pesquisadores e foi constatado que mais de 206.500 pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Claro que essa é uma projeção numérica, uma projeção matemática. Para explicar melhor essa projeção e esses números, eu estou aqui junto com o subsecretário de Saúde do Estado, o Luiz Carlos Reblin, que vai comentar esses números para a gente a partir de agora. Subsecretário, são números que assustam, porque na primeira fase 84.300 pessoas mais ou menos foram infectadas, detectadas que foram infectadas. Agora um número quase 3 vezes maior. Isso assusta vocês? Bom dia. Bom dia. De fato, é uma projeção que representa uma taxa de transmissão muito significativa. Taxa de transmissão significa para quantas pessoas alguém que está doente do corona transmite a doença. Então, se nós pegarmos com essa taxa hoje que foi identificada por essa fase do inquérito, ela é de 1,8. Significa que, se 10 pessoas estiverem doentes, elas podem transmitir para 18 pessoas a doença. Então, é uma taxa importante que mostra o potencial de contaminação que essa doença tem. Agora, só lembrando que vai haver também a terceira fase desse inquérito e, posteriormente, a quarta fase também. Pela projeção entre a primeira e a segunda fases, dá para saber se vai aumentar o número de casos? Porque houve um aumento absurdo, não foi? É muito provável que a terceira fase, que já é semana que vem desse inquérito, vai encontrar um número ainda mais significativo, uma estimativa que, se não houver nenhuma alteração num isolamento ainda maior, num distanciamento maior, de que perto de 10% da população já na semana que vem possa ter tido contato com o vírus. Isso significa algo muito próximo de 500 mil pessoas. E lembrando também, reforçando esse ponto, subsecretário, é que na pessoa é avaliada se ela tem anticorpos do coronavírus, Só está sabendo se ela já pegou, se ela já teve contato com o vírus, não foi? Esse exame ele significa a coleta de 2 gotas de sangue, é muito simples. E um teste que é feito em 15 minutos, em 20 minutos já se tem o resultado. E ele avalia se o nosso corpo já tem imunidade contra a doença, ou seja, já tem anticorpo. Se já tem anticorpo, significa
que naquele momento ou está em contato com o vírus naquele momento ou já teve contato com o vírus. E sobre isso, né, George, Bruno, amigo do TN, surge uma preocupação com relação a isso. E os leitos de UTI? Bom, segundo o painel Covid-19, essa ocupação aqui na Grande Vitória já ultrapassou 90%. A gente preparou uma reportagem e mostra para você agora em mais detalhes. Vamos ver. O governador Renato Casagrande fez o primeiro pronunciamento desde que testou positivo para a Covid-19. A primeira-dama, Maria Virgínia, também foi infectada e chegou a ficar internada. Teve alta no último domingo. A mãe do governador, Ana Venturim, de 87 anos, também testou positivo para o vírus e está internada. Manifestar a minha gratidão, meu agradecimento pelas orações, pela energia positiva que eu recebi nesses últimos dias devido ao contágio que eu tive do vírus da Covid-19, eu, minha esposa, também minha mãe. Então recebi muitas manifestações de carinho, quero fazer meu agradecimento. Nesta segunda, o Palácio Anchieta foi fechado para desinfecção. Os servidores vão trabalhar em home office e só voltam quando o governador retomar as suas atividades. Durante o pronunciamento, o governador falou sobre a abertura de vagas de leitos em hospitais para tratamentos de outras doenças. E isso ajudaria a disponibilizar vagas em leitos de hospitais que hoje são referência no tratamento da Covid-19. Nós estamos com isso liberando, por exemplo, o Hospital Jaime, para que possa atender mais pacientes Covid. Também na semana passada a gente começou a regular a Clínica dos Acidentados de Vitória. Este hospital particular, nós assumimos a regulação dele e está atendendo clínicas médicas. O dado mais atualizado do painel da Covid-19 apontou uma taxa de ocupação dos leitos de UTI de mais de 90% na Grande Vitória. A matriz de risco leva em consideração que esse percentual não pode chegar a 91% ou medidas com maior rigor podem ser tomadas. Melhor para a gente decidir uma praia e uma atividade econômica funcione, mantenha um emprego, do que a gente ter que, de fato, adotar medidas mais radicais. Muito bem, sobre esse assunto grave também, né? A gente continua falando aqui com o subsecretário Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Estado da Saúde. Essa ocupação, né, segundo o que foi divulgado pelo painel Covid-19, subsecretário, de 90%, de mais de 90% aqui na Grande Vitória, preocupa? Preocupa, a ocupação de leitos é um ponto importante porque uma parte da população que adoece precisa de internação e especialmente da internação em UTI, precisa de ter ventilador, que é um equipamento que ajuda a respirar. Nesse momento, a nossa taxa de ocupação geral no estado é 82% e aqui na Grande Vitória 90%. Então ainda o estado tem uma capacidade de atender as pessoas se for necessário um leito de UTI. De qualquer forma, estamos em implantação de 60 leitos de UTI com respiradores que chegaram na semana passada, está em processo de implantação na nossa rede e ontem chegou ao país, está em São Paulo, chegando aqui no Espírito Santo, essa noite ou até amanhã pela manhã, mais 100 ventiladores que serão novos leitos de UTI. Então ainda essa semana o estado ganha mais 160 leitos de UTI, que vai nos dar a condição de fazer frente a essa demanda que nós estamos vivendo nesse momento. Aí o senhor acredita que com isso, né, a demanda nos hospitais em geral, né, vai ser melhor suprida, né? A demanda será melhor suprida, mas o que não impede de que os números continuem aumentando. Por isso é necessário que a população continue contribuindo, aumentando ainda mais a permanência em casa, porque permanecer em casa é que vai resolver tudo isso. Se nós permanecermos em casa e quando sair, se for necessário sair, manter distanciamento, usar máscara, é isso que faz o número de internações cair. Mas também, se chegar um momento em que os leitos não forem suficientes, e aí a gente tem uma matriz de risco que toda semana é publicada, dizendo qual é o risco do município.
Se essa matriz chegar no limite e nós não tivermos mais capacidade de responder, nós podemos sim adotar e devemos sim, se isso acontecer, adotar medidas de restrição, diminuindo a circulação de pessoas, diminuindo o funcionamento de serviços, de comércio, de indústria, para poder diminuir a circulação de pessoas e adequar então a capacidade de atendimento do Estado. O senhor acredita que o lockdown é uma possibilidade real mesmo, nesse momento, se o número de infectados aumentar, como aumentou nessa segunda fase? Então, o chamado lockdown, né, que para nós aqui é um risco severo, o lockdown é uma nomenclatura adotada em outros países. A gente adota aqui o risco extremo, que é quando chegou ao limite a capacidade de atendimento da rede hospitalar, tem um número muito alto de doentes. Então, se este momento, seguindo a nossa matriz de risco, se esse momento chegar entre nós, aumento de casos, aumento de pessoas graves, e a gente não tiver mais condição de atender, porque o limite esgotou totalmente, nós podemos sim adotar medidas para diminuir a circulação de pessoas. E essas medidas são o fechamento de estabelecimentos comerciais, de serviços, e outros serviços que fazem com que as pessoas circulem. E discutir sobre isso é importante, subsecretário, porque nós fizemos agora pela manhã uma matéria no município da Serra, que segundo a segunda fase, do inquérito sorológico, mostrou que a Serra é o município do Espírito Santo que mais tem infectados. Vamos ver se é a realidade agora na reportagem que a gente preparou. Vamos ver. A mãe da Liene tem 57 anos. Está internada na unidade de pronto atendimento de Castelândia, na Serra, há 3 dias. Motivo? Coronavírus. Liene está bastante preocupada. A minha mãe está com Covid há 11 dias, Ela teve um quadro complicou muito nos últimos 3 dias. Ela deu entrada aqui no UPA de Castelândia no domingo à noite e até hoje nós estamos procurando uma vaga na UTI. 15 dias atrás, o cunhado dela passou pela mesma situação e não resistiu, o que aumenta ainda mais a tensão da família. Medo e insegurança, porque tudo é muito novo, Então, até para os profissionais da saúde, a gente percebe que isso está sendo tudo muito novo. Essa é uma realidade mostrada de forma clara pelo inquérito sorológico. A segunda fase da pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de maio. A testagem foi feita em 19 cidades do Espírito Santo. Mais de 4.600 casas foram visitadas. 6.241 testes foram realizados. Na primeira fase, o resultado foi a projeção de 84.391 pessoas infectadas. O resultado dessa segunda fase foi assustador. A projeção em números constatada pelos pesquisadores foi quase 3 vezes maior. A pesquisa apontou uma projeção de 206.559 pessoas infectadas em todo o estado. E aqui na Grande Vitória, o município da Serra lidera o número de casos. Na primeira fase aqui na Serra, 23 pessoas que apresentavam anticorpos do coronavírus foram detectadas. Já nesta segunda etapa, 69 pessoas infectadas foram identificadas, um número 3 vezes maior. Seu Jaldeci se preocupa com isso, morre de medo dessa doença atingir a família dele. Eu me sinto triste, porque a população aí, infelizmente, não acordou e não viu que o problema é sério, é grave. A pessoa tem que se cuidar, tem que ficar em casa, tem que usar máscara, usar álcool gel e evitar aglomeração. O prefeito da cidade também se preocupa. Entre as ações que o município está tomando no enfrentamento ao coronavírus está a UPA de Castelândia, que foi destinada exclusivamente a tratar de casos de Covid-19. Foram leitos criados com recursos próprios, diga-se de passagem, com recursos da população da cidade da Serra, dos impostos da prefeitura, que nós estamos fazendo, por exemplo, transformando essa UPA aqui no atendimento ao coronavírus. A gente está preocupado com isso, esse é um dos motivos que a gente tem pedido à população para continuar em casa, só sair se for necessário, e ao sair, vá de máscara, lave as suas mãos ao chegar em casa, troque de roupa. Vila Velha ocupa o segundo lugar em número de casos. Alice, que está com a mãe internada no hospital particular, ficou 4 dias no pronto-socorro e depois conseguiu vaga na UTI. Eu e meu marido testamos positivos, estamos em casa de quarentena, isolamento
E para piorar a nossa situação, a gente está desde sábado sem ter notícias da minha mãe, que está na UTI do Santa Mônica. A gente não sabe se ela está viva, se ela não está. Eles não dão notícias, a gente liga, não consegue falar. Há mais de 48 horas sem ter notícias para ajudar o nosso sofrimento, né? A subsecretária de Saúde do município também expressou preocupação com o número de infectados, que saltou de 17 na primeira fase para 57 na segunda. Uma das causas possíveis para esse aumento expressivo seria a velocidade de propagação desse vírus. Daí a importância de levarmos em conta os mapas de riscos, né? E caso aquela região seja uma região de alto risco, é importante, é fundamental que se tenha a consciência de manter o isolamento. Bom, subsecretário, o que falar depois de uma reportagem como essa, né? Nós mostramos casos em Vila Velha, que é o segundo município em incidência de casos, né, detectados por essa segunda fase do inquérito sorológico. Mostramos também na Serra muitas pessoas na rua não respeitando, né, as medidas de segurança em saúde. E vimos também, subsecretário, né, o depoimento emocionado da Liene, né, que está com a mãe internada lá na UPA da Serra, né, na UPA de Castelândia, mãe de 57 anos, quer dizer, uma jovem senhora, né, muito nova ainda para passar pelo que está passando, e a gente viu o depoimento emocionado dela, um apelo na verdade, né? A gente quer reforçar aqui o apelo que a Liene fez, né? De fato, quem tem condição de barrar a epidemia é o nosso comportamento. Se nós permanecermos em casa, se nós mantivermos a distância entre nós, usar a máscara, sair à rua apenas para necessidade extrema, nós vamos ajudar a reduzir a transmissão dessa doença. Então, como disse a Liene, vamos permanecer em casa. Muito bem, né? Subsecretário Luiz Carlos Lebrim, nós agradecemos muito, né, subsecretário de Saúde do Estado, e fica aí o alerta, né, como sempre estamos fazendo diariamente aqui no TN, né? Bruna, George, volto com vocês. Valeu, Luciano, muito obrigado aí pelas suas informações. Olha, em relação à reportagem do Luciano, né, que a gente acabou de ver, na Grande Vitória, o único município que teve um aumento mais lento no número de casos foi Vitória. No interior do estado, Colatina tem o maior índice de contaminados. São 344 pessoas com a Covid-19. E sobre a mãe da Alice, que está internada no Hospital Particular de Vila Velha, hoje cedo ela finalmente conseguiu notícias e está mais aliviada. A gente torce aí pela recuperação dela. Tá certo. Agora vamos dar uma relembrada, Jorge. Vamos olhar aqui na tela o número, como é que está esse panorama de casos confirmados aqui no Espírito Santo e de óbitos. O painel da Covid mostra que são mais de 14 mil casos confirmados da doença. 14.285 pessoas estão doentes aqui no Espírito Santo. São 628 óbitos, 8.012 pessoas curadas. O município da Serra continua aparecendo em primeiro lugar em relação ao número de maior casos confirmados. São 2.636 casos na Serra. Vem seguindo então de Vila Velha com 2.538 casos confirmados no município de Vila Velha. A gente acompanhou aí na reportagem, Serra já está vindo liderando esse ranking há bastante tempo. E quando a gente compara o resultado do primeiro inquérito sorológico com essa segunda etapa, a gente percebe que os casos quase triplicaram no município da Serra. Junto a isso, tem essa questão dos leitos, a taxa de ocupação só vem aumentando também, né, Jorge? Exatamente. Falando nisso, Bruno, olha, a taxa de ocupação hoje na região metropolitana é de 90,45%. No estado, essa taxa de ocupação está hoje em 82,44%. Sobre isso, sobre todo esse assunto, nós vamos chamar agora para a conversa a professora doutora em epidemiologia, Etel Maciel. Professora doutora, muito obrigado por estar aqui novamente no TN. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui novamente. Bom, a gente acabou de ouvir aí o subsecretário de Saúde, né, falar sobre essa questão. Aí a gente tem aqui um dado, né, 90,45% de ocupação de leitos, né, de UTI na Grande Vitória. O governador já disse que se esse número chegar a 91, há a possibilidade de lockdown. E a gente vê uma série de medidas, né, de abertura do comércio. Como a senhora vê, né, essa conta?
quase 91%, abertura do comércio. Como é que fica, doutora? Vou fazer uma análise, Jorge e Bruna, dos indicadores do mapa de risco. Nós temos 4 grandes indicadores, né? Um deles é o percentual de ocupação de leitos, que, para chegar ao risco extremo, está definido como 91%. A gente está bem próximo. Nós temos o indicador de isolamento, e nós temos o indicador de incidência e o indicador de maiores de 60 anos. Esse indicador de maiores de 60 anos em cada município é um indicador que nós temos menos controle sobre ele, né? Depende de mais pessoas nascerem, mais pessoas morrerem. Então, é um indicador que não depende da gestão pública e nem das pessoas. O indicador de incidência é um indicador o que é incidência? É o número de casos. Então, quando nós vimos ali no painel, né, o número de casos hoje e o resultado do inquérito que mostra que temos uma subnotificação importante, né, hoje o painel mostrou em torno de 13 mil, que você falou? 14.200 e a estimativa é que a gente esteja aí com 200 mil, um pouco mais de 200 mil pessoas. Então, a gente tem uma subnotificação importante. Essa incidência, ela é algo que nós podemos, a gestão pública pode mudar. Como que ela pode mudar? Com atenção primária. Algumas análises agora a gente começa a fazer. Por que Vitória cresceu menos? Vitória já tinha uma organização diferente do serviço de saúde de outros municípios da região do Espírito Santo. Então, já vem com investimentos importantes, né? Então, a gente começa a ver que isso faz diferença nesse momento, né? Você coloca uma atenção primária para funcionar, você tem toda uma organização das unidades de saúde, então, nesse momento, a resposta é melhor. Então, a incidência, ela depende da gestão pública, depende do gestor, do que ele vai fazer para mudar esses números. E o isolamento depende do indivíduo e da gestão. Não pode também ser colocada única e exclusivamente o isolamento como uma questão individual, porque nós temos questões culturais importantes, nós temos questões de proteção social que precisam estar sendo colocadas nesse momento para que as pessoas possam ficar em casa, porque uma coisa é eu poder ficar em casa, outra coisa é eu não poder ficar em casa. Então, não depende só de mim, depende também do serviço público propiciar que essas pessoas possam cumprir algum isolamento. Então, o isolamento é um indicador que não é individual, ele não depende exclusivamente da pessoa, ele depende daqueles que podem ficar, mas depende também da gestão pública dar condições para um grande número de pessoas que não pode ficar em casa. E uma outra questão desse indicador que nós também temos que avaliar é que ele analisa, como nós temos usado, né, a mobilidade por aparelho de celular. E nós sabemos que nós temos uma grande parte da população que não tem aparelho celular e que se move na cidade. Então, é um indicador, digamos assim, é mais sensível, porque nós não temos um controle total sobre eles. O único indicador que se tem um controle total é o número de leitos, que aí depende da gestão pública e ela pode aumentar a partir, né, como nós estamos vendo aí, né, o anúncio de que nós teremos mais leitos. Só que isso tem um limite. Nós também estamos observando isso, e o limite é o limite dos profissionais, porque nós temos um número limitado de profissionais de saúde. Você poderia até comprar um número ilimitado de respiradores, mas você não vai ter ninguém para operá-los. Então, nós temos um número limitado de profissionais de saúde e que nós precisamos entender que muitos deles estão, nesse momento, afastados porque estão doentes. E não há como uma margem para você aumentar tanto, porque nós temos essas limitações. Então, eu acho que, para entender esses 4 indicadores, é bom nós entendermos que grande parte desses indicadores está sob o poder da gestão e não do indivíduo. A gente tem um indicador apenas que está sob a gestão individual, que é o isolamento, mas ele também é dependente do setor público poder, né, e criar condições. Eu não estou falando do setor público só estadual, não. É o Brasil, né? São as condições que são ofertadas para os microempresários, para as pessoas que são informais, né? Pessoas que, nesse momento, estão também sofrendo, né, com essa falta de investimento. Tá certo. Doutora Etel, o assunto é importante, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a senhora. Combinado? Sim.
Gente, na Serra, uma tragédia. Uma criança de 7 anos morreu afogada na piscina de casa no bairro Balneário Carapebus. O menino entrou no local sem que a família percebesse. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu logo depois de dar entrada na unidade de saúde. O pai de Iago foi até a DHPP liberar o corpo do filho. Mesmo abalado, ele aceitou falar com a nossa equipe sobre o que aconteceu. Contou que Iago é autista, porém sabia nadar e estava acostumado a ficar na piscina. Segundo o pai, o menino se afastou da família o tempo dele fechar a barbearia que trabalha. Falei, não vai embora, vamos enxugar. O senhor falou com o seu filho? Falei com meu filho. Ele entrou, só falei com ele entrou, foi só o tempo de eu abaixar a porta e dar a volta no meu salão, para mim ver ele. Eu olhei na piscina, ele não estava na piscina. Aí resolveu procurar pela criança na rua, quando foi avisado do que aconteceu. Procurei na casa das vizinhas, eu sempre vou na casa de vizinho. Procurei, não achei. Foi na hora que meu pai me ligou, eu estava até na rua de carro. Aí meu pai falou, corre pra casa, aconteceu um negócio com o Iago. Aí depois disso eu não lembro mais nada, não lembro como é que eu cheguei em casa, não lembro de mais nada. Os parentes de Iago até tentaram socorrer a criança. Ligaram para o Corpo de Bombeiros, receberam orientação sobre o que fazer. O menino chegou a reagir, foi trazido aqui para o UPA de Carapina, mas não resistiu. Para Luiz Ricardo, difícil é acreditar no que aconteceu. Todo mundo sabia que ele sabia nadar, mas a gente ainda ficava de cima dele ainda. Nós ficava olhando, não é porque ele sabia que nós deixávamos ele sozinho. Não, nós sempre olhava. O pai de... Lamentável, hein? Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como afogamento. Agora o exame cadavérico vai apontar a causa da morte. O inquérito só será instaurado caso seja constatada morte violenta. Gente, agora a gente fala do caso das crianças encontradas em coma alcoólico na praia de Itapuã, em Vila Velha. Elas receberam alta ontem e agora os pais serão ouvidos pelo Conselho Tutelar. As meninas de 11 e 12 anos foram resgatadas desacordadas pela equipe Salvamar de Vila Velha. Próximo a elas, garrafas de vodka foram encontradas. As crianças foram levadas para o hospital e ontem puderam voltar para casa. Agora, segundo o Conselho Tutelar, os pais das meninas serão ouvidos para saber se houve ou não negligência familiar. A Polícia Civil também vai investigar esse caso para descobrir como as meninas conseguiram essas bebidas. Quem vendeu, comprou ou entregou para as crianças pode ser até condenado. Agora vamos falar da reabertura dos shoppings. Vamos ver a movimentação de compras em Vila Velha. De lá fala ao vivo o repórter Felipe Chicarino. Olá, Felipe. Todo mundo aí seguindo as normas? Boa tarde para você. Ô George, boa tarde Bruna, boa tarde a todos. O shopping abriu tem 12 minutos, viu George? Tem 12 minutos que o shopping abriu. Vem cá Bruno, vamos aqui. A gente tem uma movimentação pequena de pessoas, né? A gente tem que deixar claro, por exemplo, que aquela cena dos corredores lotados, cheio de gente com sacola, esta cena vai demorar para a gente poder ver de novo. Mas os shoppings voltaram a funcionar aqui na Grande Vitória nesta segunda-feira. Especificamente este de Vila Velha abriu as portas agora há pouco, há 12 minutos, como eu falei para vocês. Então hoje, para muitos lojistas, para muitos empregados, para muita gente que trabalha, que depende aqui do shopping, é um dia muito especial, porque é um dia de retorno, é um dia de reconstruir. É isso, Ricardo? Primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender. O Ricardo é lojista aqui no shopping. O que representa esta terça-feira para você, para o seu negócio e para os seus funcionários? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma reabertura, é uma reinauguração. Estamos todos muito contentes. Era o anseio da comunidade, era o anseio dos próprios empresários, era o anseio da população em geral, até dos funcionários, né? Então estamos todos contentes, ansiosos e realmente estamos abrindo a loja agora numa nova expectativa e com certeza vai cada vez crescer mais e melhorar. Ricardo, a gente estava conversando aqui, né, que nem historicamente, né, a greve da PM, por exemplo, em 2017, fez com que o comércio fechasse, mas os shoppings permaneceram abertos. Eu lembro que durante a greve da PM eu vim aqui neste shopping, até com um casal de amigos que estava aqui no Espírito Santo, só que agora vocês ficaram praticamente quase 3 meses fechados, né? E o que representou esses quase 90 dias fechados para o seu negócio, para os seus negócios, né, já que você tem 2 lojas aqui no shopping?
shopping. Verdade, Felipe, tem toda a razão. Na época da polícia foi realmente muito pior do que agora. E todo mundo sentiu, né? O funcionário sentiu, o empresário sentiu, a população sentiu. E todos nós fizemos o nosso melhor, né? Todos nos adaptamos, colocamos os nossos funcionários na espera, no aguardo. E agora chegou o momento tão esperado que estamos muito felizes de estarmos aqui hoje nesse dia. Ô Ricardo, queria te agradecer e queria dizer que eu estou muito feliz de estar participando da sua felicidade, a gente da tribuna, a gente está chamando a responsabilidade também para poder provocar uma reflexão para os empresários, diante dos empresários. Então, eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte desse momento histórico da sua vida. Obrigado. Seja bem-vindo ao Retorno ao Shopping. Muito obrigado. Valeu, obrigadão, viu? Vamos rodar aqui que eu tenho algumas informações importantes para dizer. Vamos passear, Bruno? Vamos lá, então. Os shoppings vão funcionar com diversas regras. Vai ter que ter higiene, vai ter que ter muito álcool em gel, vai ter que ter muito distanciamento. E o horário de funcionamento do shopping, pessoal de casa, é bom ficar esperto, porque diferente do comércio, esquece o comércio, que é dia par, dia ímpar. Aqui vai ser a questão das lojas que são maiores, não maiores de importância, mas maiores de tamanho físico mesmo. Então vamos lá para vocês entenderem. Aquelas lojas maiores, que tem mais de 250 metros quadrados, elas vão funcionar do meio-dia às 18 horas, ou 6 da tarde, ou 6 da noite, como vocês preferirem. Então, as lojas maiores, não maior de representação, mas maiores de tamanho físico, elas vão funcionar, então, no horário de meio-dia às 6 da tarde ou 6 da noite. Já as lojas menores, que tem menos de 250 metros quadrados, elas vão funcionar das 2 da tarde às 8 da noite. Então, as lojas que têm um tamanho menor vão funcionar das 2 da tarde às 8 da noite. E tem novidade também na praça de alimentação. Praça de alimentação que vai funcionar aí do meio-dia às 4 da tarde, mas neste shopping, por exemplo, ela está funcionando pela metade. Pela metade. É isso, Manu. Boa tarde, Manu, que é gerente de marketing do shopping. Como é que está funcionando? Vamos chegar perto aqui da praça de alimentação, aqui das mesas. Por exemplo, essa mesa aqui, ela não pode ser utilizada porque ela está dizendo aqui, mesa desativada, é isso? Exatamente, para evitar aglomeração, então mais uma medida, né? A gente no total tem mais de 20 medidas de segurança que a gente está adotando para essa retomada. Estamos então separando, metade da praça está desativada, tanto em relação a mesas quanto cadeiras. Então, você que chegou aqui, ó, vou sentar em qualquer lugar, como era antes, pré-pandemia, não pode, gente. Hoje vivemos o novo normal, né, Manu? Então, no novo normal, tem que respeitar essa questão das mesas, se está sinalizado, se não está. Exatamente, exatamente. Essa é uma das nossas medidas. Estamos também com mais dispensers de álcool em gel, adesivos no chão em frente às lojas para evitar aglomerações. Estamos fazendo também sanitização com água ozonizada para realmente deixar tudo da forma mais segura possível para os nossos clientes. Agora, quando eu estava conversando com o lojista ali, o Ricardo, vim para cá e estava falando das lojas maiores e lojas menores. Se eu tiver falado besteira, você me corrige, viu, Manu? Com certeza. As lojas maiores, que são com o espaço maior do que 250 metros quadrados, o funcionamento é das 2 às 18. Do meio-dia às 18. Confere. Perfeito, de meio-dia às 18. E as lojas que são menores, não menores de importância, mas de tamanho físico, vão funcionar das 2 da tarde às 8 da noite. Exatamente. Então, as lojas maiores, que são as que consideramos como as âncoras, semi-âncoras e mega lojas, como, por exemplo, as lojas de departamento, ficarão abertas de meio-dia às 18 e as menores, abaixo de 250 metros quadrados, ficarão abertas de 2 às 20 horas. Quero comer um podrão 4h30 da tarde aqui na praça de alimentação, consigo? Não consegue. Pode ser através do delivery ou do drive-thru. Vamos manter esses 2 canais ativos. Mano, muito obrigado, viu? Boa volta para vocês. Sei que eu falei pro Ricardo ali que a gente está muito feliz de poder participar desse momento, porque foram quase 3 meses fechados. Então eu acho que tem sim uma simbologia, um momento muito importante que é bom a gente estar fazendo parte disso. Obrigado. Com certeza, para nós também é super importante. Estamos voltando aí com muita calma, muita alma e respeito a todos os nossos colaboradores, clientes e consumidores. Obrigada. Obrigado, Manu. É isso aí, pessoal de casa, Bruninha, George. Mas vamos pensar, os shoppings estão abertos? Ok. Mas vem se realmente precisar vir. Tô com dúvida do horário. Se fosse eu já vim aqui no meio da tarde, que eu já pego tantas lojas maiores ou lojas menores. Certo, Manu? É isso. Vem no meio da tarde para não ter erro. Beijo para vocês. Até amanhã. Obrigada, Felipe. Valeu. E relembrando, só vamos aos shoppings quem realmente precisar. Exato. Só sair de casa quem precisar, gente. Importante.
Olha, a Guarda Municipal prendeu um suspeito de vender medicamento abortivo no calçadão de Camburi, em Vitória. Com o suspeito também foram apreendidas drogas e quase R$1.000 em dinheiro. A mulher que compraria o remédio também foi encaminhada para a delegacia. Durante uma abordagem de rotina que a Guarda Municipal de Vitória percebeu essa atitude suspeita. Em pleno calçadão de Camburi, a guarda observou de longe a ação até a hora da abordagem. Esse local, que é na beira-mar ali no Jardim Camburi, é um local que tem muitos furtos e roubo de motos. Então a gente já está atento com esse tipo de crime na localidade. E esse indivíduo ele estava próximo de uma motocicleta. Foi quando levantou a suspeição da guarnição, porque quando ele viu que a gente tinha observado isso, ele se deslocou de perto da motocicleta e foi em direção ao calçadão. Nos distanciamos deles e começamos a observar o que ele estava fazendo. Ele se aproximou de uma mulher. A gente continuou a observar. Nisso eles se levantaram os dois e começaram a caminhar no calçadão de forma suspeita. Toda hora ele olhava para trás. Eu e meu parceiro, a gente resolveu realizar a abordagem. Na bolsa que o suspeito carregava, a polícia encontrou dinheiro e também o medicamento, que tem venda proibida. E nessa abordagem a gente verificou dentro da mochila dele quase R$800 em espécie, drogas e 4 comprimidos de uma substância chamada Citotec, um medicamento proibido, que é altamente abortivo, que é utilizado aí nos abortos clandestinos. A mulher que estava nessa situação confirmou que ia gastar em média R$400 para comprar 4 comprimidos. Esse tipo de medicamento é proibido à venda segundo a Anvisa. É configurado, então, tráfico de drogas. Tem passagens, inclusive por tráfico de drogas e outras passagens. Como esse medicamento ele consta na lista da Anvisa de substâncias proibidas, ele se encaixa sim como tráfico de drogas. O suspeito, um homem de 28 anos, e a mulher, que não teve a idade revelada, foram encaminhados para o DPJ de Vitória. Olha, gente, a Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante por vender e distribuir e entregar produto para fins medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária. Ele foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. A mulher de 27 anos foi ouvida e liberada. Em Colatina, uma jovem foi flagrada com mais de 5 quilos de maconha dentro de um carro de aplicativo dirigido por ela. Letícia Bragunce, de 23 anos, foi presa após denúncias anônimas. O carro em que ela estava foi interceptado por uma equipe da PM e durante a revista, 8 tabletes de maconha foram encontrados. A jovem confessou que tinha vindo até Vitória buscar a droga e entregaria em Baunilha, bairro de Colatina. Além disso, ela transportava quase R$1.100 em dinheiro. Letícia foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Ô, gente, em tempos de pandemia, alguns pequenos empreendedores fecharam as portas e outros ainda tentam funcionar mesmo com dificuldade. Mas é aí que a economia solidária tem entrado em ação. Ao todo, são 12 bancos comunitários no estado. Eles emprestaram certa quantia para o comerciante e isso faz a economia girar naquela comunidade. E o melhor de tudo é que o comerciante só paga o valor que pegou, ou seja, 0 de juros. Boa parte dos tecidos continua parada, mas a máquina de costura da Elisa, não. Ela viu a produção da pequena confecção despencar com a pandemia. O caminho para continuar? A produção de máscaras. A máscara foi o caminho para o dinheiro continuar entrando. Um pouquinho que entra, né? Mas entra, pelo menos um pouco entra. Só que ela precisou recorrer a um empréstimo em um banco comunitário para dar conta da matéria-prima e iniciar a produção. Eu comprei mais uns tecidos e ajudou até a pagar as contas também, né? Alguma coisa que estava meio atrasado. Ao contrário das médias e grandes empresas, né, que têm uma produção maior, o pequeno e microempreendedor e empreendimento, eles trabalham para comer, né, para manter as necessidades básicas, como alimentação e aluguel. Então, nesse período de pandemia, a grande maioria desses empreendimentos e empreendedores tiveram suas atividades prejudicadas. Então, esse crédito serviu tanto para essas pessoas se manterem em casa,
né, quanto para também dar iniciativa a novos caminhos no seu negócio. Este empréstimo foi de R$ 600 a juros zero concedido pelo Banco Comunitário em Vila Nova de Colares, na Serra. R$ 600. Parece pouco, né? Depende de quem vai ter acesso a esse dinheiro, porque a essência, o objetivo destes empréstimos é fazer girar, é fazer movimentar a economia local. Por exemplo, quem mexia com salão no período que o salão ficou fechado, né, tomou crédito para passar a produzir bolo e pão, né, para fornecer na igreja, para a família, né? Outras modalidades foram trabalhar com a produção de máscaras em casa. Então, realmente, R$ 600 que parece muito pouco, mas na mão de quem soube aproveitar virou aí esses R$ 1.500, R$ 2.000. No Espírito Santo, são 12 bancos comunitários que são controlados pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado, a ADERES. Neste momento de pandemia, a gente viu a necessidade de investir recursos do governo do Estado nessa economia, na economia local, para socorrer esses pequenos empreendedores e os pequenos negócios das comunidades. Daí a necessidade de lançar uma linha de crédito de consumo para essas comunidades, onde o recurso máximo investido o crédito máximo investido é de R$ 600 para empreendedores e para a economia solidária. Atenção! Este empréstimo nada tem a ver com os R$ 600 do auxílio emergencial do governo federal, tá bom? E existe uma fila de espera para ter acesso a este crédito. Foram 84 créditos cedidos, né? 84 pessoas contempladas entre empreendedores e empreendimentos de economia solidária, né? E de fato não deu. Então, quem chegou depois se inscreveu no nosso cadastro para uma fila, né? Onde esse crédito, que é rotativo, na medida que nós formos recebendo, nós vamos reemprestando para outras pessoas. A Elisa quer que isso passe logo, para que os tecidos encalhados sejam produtivos novamente. Não vejo a hora, né, que a gente pegar esse tecido aí e fazer alguma coisa, porque eu tenho bastante tecido aí, né? Agora tem que trabalhar. Que bacana, né, gente? Para consultar os bairros que tem banco comunitário, é só acessar o site aderes.es.gov.br. Boa tarde, gente, tudo bom? Tô passando aqui para fazer a divulgação do meu trabalho para vocês. Eu trabalho com coxinha fit, 100% fit mesmo. São 4 pequenos ingredientes. É batata doce, frango, creme de ricota e farinha de linhaça para empanar. E o grande detalhe, o grande impacto dessa coxinha é que ela não precisa fritar e nem precisa assar, tá? Você vai pegar ela congelada, eu vou te entregar ela congelada, você vai tirar desse papelzinho, vai colocar no seu forno micro-ondas ou no seu forno convencional de casa mesmo, por pequenos minutos e pronto, partiu pro abraço. Aceita encomendas de segunda a quarta-feira, faço entrega fora da Grande Terra Vermelha, faço entrega para Vila Velha e adjacentes, tá bom? Consultando taxa pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar o número aqui para vocês poderem entrar em contato comigo. E é isso, essa é a coxinha fit da Rafaela.dna. É isso aí. Rafa! A Rafa, ela bomba, mas que sabe como que eu tecnologia? liguei para ela? Falei que o nome da coxinha dela é coxinha pá. Sabe por quê? O impacto. Faz todo Você sentido. viu? Coxinha impactante. Chega e pá, que tecnologia é essa, mulher? Você tira o negócio do congelador, olha que praticidade, gente. E só bota lá no micro-ondas, perfeito pra mim. Não frita, não põe, não gasta gás, não gasta nada, a energia rapidinho. E se você deixar ela ali em cima, ela já vai descongelando. Você pode comer ela até num ambiente, e né? super saudável, ó, batata doce, frango, farinha de linhaça, delícia e saudável. Meu estômago roncou agora, muito Bruninha. bom, vou ligar pra Rafa, Que hein? delícia. Liga Ela é você super também, animada, gente. Tá? Ela é super animada, ela estava super animada. Plena, 8 horas da manhã, super animada dentro do telefone. Legal, ó, liga pra ela, gente, pede a sua coxinha, 998-920081, 998-920081, coxinha, coxinha fit da Rafa. O pá do impacto. Olha, e se você se animou também, porque ela faz uma propaganda muito boa, né? Ótima. Você se animou, quer vender o seu produto, é só mandar pra gente seu vídeo, ó. Pega o celular assim, grava, faz igual a Rafa, manda pra gente, tá chegando aí o Dia dos Namorados, você também que faz,
chegou cada vídeo, Bruna, cada caixinha legal que a gente vai exibir essa semana. Kits, cestas, muito legal. Muito legal. Manda pra gente que a gente vai exibir, tá bom? É só mandar. O nosso telefone é o 997922530, 997922530. Manda pro nosso WhatsApp. É isso aí, gente. Vamos voltar agora a falar de coronavírus. A gente retoma a nossa conversa com a doutora Etel Maciel. Doutora, a gente tem aí desse resultado da segunda fase do inquérito sorológico que 70%, cerca de 70% dos contaminados são da população preta e parda. E mais de 20% das pessoas contaminadas moram com 5 ou mais pessoas, vivem assim. O que isso pode indicar para a gente? Nós já tínhamos visto até aqui, Bruna, Exatamente. com você, né, na reportagem, nós já apresentamos que a letalidade, quer dizer, as pessoas que estavam morrendo, elas já tinham uma predominância na raça preta e parda. Então, quando a gente olha as pessoas que estão morrendo, é como a gente estivesse olhando aquele iceberg bem grande. Quando a gente olha a morte, a gente só está olhando aquela pontinha, porque antes de morrer, muita coisa aconteceu. E essa muita coisa que está acontecendo é o que o inquérito está mostrando agora. Quando nós vamos às casas, essa é a população que está mais contaminada e é a população que mais vai chegar ao serviço e aquela que mais vai morrer. Então, agora a gente está conseguindo ver o iceberg completo. E agora nós precisamos de ter estratégias diferenciadas, porque também nós já tínhamos falado desse aumento nos bairros que são, né, de uma classe mais vulnerável e que precisariam, então, de outras estratégias, porque essas pessoas não têm, por exemplo, como fazer isolamento. Como você falou, quando você mora com mais de 5 pessoas numa casa que tem poucos cômodos, você não tem como fazer um isolamento. Então, uma pessoa contaminada acaba infectando, passando, né, transmitindo para todas as outras pessoas da residência. E, com isso, sempre tem alguém na residência que está em grupo de risco, sempre tem alguém na residência que pode ter alguma outra doença ou que tem mais de 60 anos. E são essas pessoas que vão evoluir. Quando nós chegamos, né, em algumas casas, a gente percebe isso. Algumas pessoas, como nós vimos aqui anteriormente, esqueci o nome da telespectadora, que falou da mãe que estava internada no Santa Mônica, né? Então, 2 pessoas, eles se contaminaram, a mãe se contaminou e a mãe internou. Eles estavam bem em casa, mas esse retrato do que vocês apresentaram aqui é o que acontece nas outras residências, né? Então, sempre tem esses grupos de risco. Quando você tem muitas pessoas infectadas, é mais fácil o vírus encontrar essas pessoas que vão ficar mais graves. Então, por isso que é importante a gente conter esse contágio. E como que nós fazemos isso? Diminuindo as aglomerações, diminuindo os contatos com outras pessoas. Professora, partindo desse número aí, né, que a Bruna falou de 70% de negros e pardos, a gente tem também um outro número de 62% dos infectados são mulheres e 37% homens. Por que tem essa diferença? Nós já esperávamos isso desde da primeira fase, porque como nós estamos indo em dias da semana, é mais esperado que você encontre mulheres em casa. Então, nós estamos indo em dias da semana em horário de trabalho. Então, pela nossa formação da nossa sociedade, em geral, você tem as mulheres que ficam mais em casa, e aí você tem várias gerações, né? E os homens vão sair mais para trabalhar. Então, nesse horário de trabalho, já é esperado que a gente encontre mais mulheres. Nesse caso específico, nós tivemos mais mulheres que foram também contaminadas, mas nessa segunda fase não foi significativo, não foi diferente, tipo, vamos dizer assim, do ponto de vista que a gente fala da estatística, não foi diferente a contaminação entre homens e mulheres, apesar das mulheres estarem mais em casa. Na primeira fase, a gente encontrou. Então, agora, vamos dizer assim, deu uma equilibrada. Por quê? Porque essa pessoa também, que retorna para casa, né, algumas vezes, se você estende um pouco mais, e como algumas pessoas não estavam trabalhando, também temos homens e mulheres em casa, né, por esse motivo. E agora, quando a gente vai fazer essa terceira fase,
pode ser que isso mude bastante, porque nós tivemos um retorno importante de algumas atividades comerciais e essas pessoas, talvez a gente encontre pessoas mais idosas em casa, né, ou crianças, porque a gente também está mudando as pessoas que nós vamos encontrar na casa, porque a gente está mudando a forma como nós estamos fazendo o isolamento, né, ou não fazendo o isolamento, por conta desse retorno de várias atividades. Doutora, continua baixo o número, o percentual de pessoas que sentiram sintomas da Covid-19, que procuraram ajuda médica. Em comparação aí com a primeira etapa, diminuiu bastante, está em 37%. Sim. Isso significa que as pessoas estão sentindo os sintomas e estão com medo de ir ao pronto-socorro? Pode ser isso. A gente não tem essa resposta, Bruno, porque nós só perguntamos se ele tem sintomas ou não. Por que ele não foi, né? A gente ainda não sabe esses detalhes. Mas algumas coisas a gente já espera pelo tipo de delineamento de estudo que nós estamos fazendo, de estudos epidemiológicos. Nós temos que entender que as pessoas graves não estão em casa. Então, é natural que nós, quando vamos pesquisar na casa das pessoas, nós só vamos conseguir atingir aquelas pessoas que têm doenças leves. Porque aquelas que estão graves, elas já não estão lá. Ou elas estão no PA, ou elas estão, né, num pronto-socorro, num pronto-atendimento, né, num pronto-socorro ou num hospital. Então, que é o reflexo que nós vamos ver no painel, né, dos internados e dos que foram a óbitos. Então, essas pessoas não estão fazendo parte do nosso estudo. E a gente, é natural, por esse tipo de estudo, que é dentro da casa da pessoa, nós pegarmos, então, né, os habitantes que têm sintomas mais leves, porque aqueles que estão com sintomas mais graves já não estão ali, né? Então, é natural, a gente espera isso. Não está, assim, vamos dizer, fora do padrão do que nós esperaríamos, né? Mas é um alerta, porque ainda é muita gente que está contaminado e que não sabia. Isso é um fato bastante importante, porque essas pessoas elas não sabiam que elas estavam infectadas e que elas tinham a doença. 37%. E como você não sabe, é natural que você possa circular mais, né? Você não está sentindo nada. Você não sabe que você está doente. Então, você vai no supermercado, você vai em algum lugar próximo. Por isso que é importante qualquer tipo de sintoma durante uma pandemia que as pessoas que puderem, né, que comuniquem, né, ao empregador e que puderem, fiquem em casa para evitar essa circulação e a contaminação de outras pessoas. Tá certo, doutora Tel. Daqui a pouquinho a nossa conversa continua, tá bom? Ô, gente, de Santa Teresa à Serra. Esse foi o percurso que uma cobra fez dentro do motor de um carro. Ô, gente, imagina o susto do dono do veículo, hein? Fico arrepiada só de pensar. Foram 60 quilômetros de viagem e sem ser notada. O proprietário do carro contou que só descobriu o animal ao chegar em casa, no bairro Alterosas, na Serra. E o que mais chamou a atenção foi o formato do bicho. Bem gordinho, né? A Secretaria de Meio Ambiente foi acionada e os fiscais descobriram que a cobra havia ingerido um sapo. Ela já foi devolvida à natureza. Quem encontrar um animal silvestre, gente, deve acionar a equipe de resgate através do telefone 99951-2321. Estava bem alimentada. Misericórdia! Né? Olha, o TN1 faz um rápido intervalo e volta com um alerta. Você sabia que os fumantes têm 14 vezes mais chances de morrer vítima de Covid-19? Olha, não deixe de ver essa reportagem e você pode tirar dúvidas sobre o coronavírus ao vivo. Manda sua pergunta pra gente pelo nosso WhatsApp. Sindicato das Escolas Particulares elabora protocolo de volta às aulas. Os detalhes já já. Agora o assunto é o coronavírus e o cigarro. Você sabia que os fumantes têm 14 vezes mais chances de morrer vítima de Covid-19? Pois é, gente. Das 630 pessoas que perderam a vida pela doença, quase 230 eram fumantes. Ione tem 43 anos, faz uso de vários medicamentos, é hipertensa e ainda fuma. Assustada com a pandemia de coronavírus, ela tem uma dúvida. Sou hipertensa há 10 anos, sou fumante há mais de 20 anos, tenho 43 anos, estou acima do peso.
faço uso de várias medicações pesadas e tomo antidepressivos, 3 tipos de antidepressivos. Então, assim, qual o meu risco do coronavírus? Pois é, para uma pessoa que fuma, os riscos são bem maiores, não há dúvida disso. Um fumante tem uma chance 3 vezes maior de morrer por Covid-19 e ainda por cima enfrenta uma pandemia dupla. Isso porque o tabagismo é considerado uma doença pandêmica. É o que esclarece essa pneumologista. O tabagismo, ele já coloca você numa situação de maior risco, porque ele mantém uma inflamação crônica do brônquio, né? E essa inflamação, ele acaba perdendo as defesas do organismo. As defesas do pulmão dele estão sempre diminuídas. Ele tem mais tendência a ter todos os tipos de infecção, por exemplo, infecção pelo H1N1, infecção por fungos, bactérias, né? Então tem mais chance de ter pneumonias, e pelo coronavírus também, ele tem mais chance de ter as formas graves da doença. E para essa situação não tem segredo não. Se você fuma, pare, ou então se prepare. Existem, sim, vários locais onde fazem tratamento para fumar, para parar de fumar. Fumar não compensa, é uma coisa que você pode tirar da sua vida. O tratamento para quem quer deixar de fumar é oferecido de graça pelo SUS há 16 anos. Basta procurar a unidade de saúde do seu bairro. E as escolas, hein, gente, quando voltam? Bom, o Sindicato das Escolas Particulares já está elaborando um protocolo de volta às aulas. Os preparativos são para um retorno no segundo semestre, com regras que incluem distanciamento, uso de máscaras e até revezamento entre alunos. Já a Secretaria Estadual de Educação disse que planeja uma volta, mas não deu detalhes. Por enquanto, só se sabe que os estudantes terão aulas não presenciais aos sábados para cumprimento da carga horária. As aulas em todas as redes continuam suspensas até o final deste mês. E por falar em aula, olha a ideia dessa professora de Irupi, no sul do estado. Para evitar que a garotada da zona rural da cidade fique sem estudar, a professora decidiu pendurar exercícios na cerca da escola. Assim, os pais dos alunos vão ao local e retiram as atividades sem fazer aglomeração. A iniciativa foi para ajudar as famílias que não têm internet ou impressora em casa. Lembrando que os alunos da rede pública estadual estão sem aulas desde a segunda quinzena de março por causa da pandemia de coronavírus. A suspensão vai até o dia 30 de junho, podendo ser novamente prorrogada. A gente aproveita esse assunto, né? Já retorna a nossa conversa com a doutora Etel Maciel. Doutora, seria esse o momento da gente começar a pensar em voltar às aulas segundo semestre do ano? É sempre importante nós termos um planejamento. O planejamento nunca é demais. Obviamente, nós ainda não sabemos quando isso vai acontecer, né? Nós não temos evidências de que isso pode ser feito. Em julho ou em agosto, ainda não sabemos. Depende do que vai acontecer, né, com a pandemia. Nós estamos no momento de aceleração. Eu sei, nesse momento, nós estamos até discutindo aqui, que todo mundo quer ouvir 3 palavras. A pandemia acabou, né? 4, né? A pandemia acabou. 3 palavrinhas. Mas ela ainda está longe da gente poder dizer essas palavras, né, essa frase aqui para todas as pessoas. Nós estamos num momento de aceleração e agora, chegando o nosso inverno, que não é tão inverno, mas alguns municípios do Espírito Santo, né, a gente tem um inverno mais rigoroso, mas já é um momento onde as pessoas tendem a ficar em locais mais fechados, onde as doenças respiratórias tendem a ter um maior número, né, de transmissão, de ter mais contágio, de ter mais casos, porque não é só a Covid-19 que está circulando nesse momento, né, nós temos outras doenças. Então, já esperamos isso. E esperamos também que esse mês de junho seja um mês muito difícil aqui no nosso estado. Por isso, qualquer local, né, que propicie aglomeração, e as escolas, né, em todos os outros locais, sempre foi o último a retornar, né, assim como outros locais de aglomeração.
nesse momento, precisam ser evitados, porque são locais onde há maior transmissão. E nós estamos num momento onde o vírus está circulando de forma muito rápida. Então, é importante pontuar isso, destacar isso, esse momento que nós estamos vivendo. Que, obviamente, planejar o que vai acontecer é bom, mas ainda não temos nenhum indicador e nenhuma evidência que nós estamos próximos do fim dessa pandemia. Doutora Etel, tem um dado interessante aqui no inquérito sorológico dessa segunda etapa que mostrou que de cada 10 pessoas, 3, de cada 10 infectados, 3 não apresentavam sintomas, 30% das pessoas. Então isso daqui mostra que de cada 10 pessoas que estão circulando por aí, 3 pessoas estão infectadas, mas não estão com sintomas nenhum, mas estão transmitindo. Então isso mostra uma atenção especial para os cuidados com a máscara, para os cuidados que as pessoas têm que ter com álcool em gel, com a distância. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse dado importante aqui. Nós já tínhamos ideia que tínhamos um número importante de pessoas que não têm sintomas, que a gente chama de assintomáticos, que transmitem a doença. E como eles não estão sentindo nada, as pessoas estão circulando. Esse é que é o problema, porque ele pode ter uma doença leve, mas ele pode transmitir para alguém que tem uma doença muito grave. Então, este é o problema do que a gente chama cadeia de transmissão. São todas aquelas pessoas que estão em contato com um indivíduo que tem a doença e que podem, então, ser infectados e desenvolver uma doença grave. E é isso que, nesse momento, é importante nós eliminarmos essas possibilidades de contaminação. E é importante a gente lembrar também que o sintoma mais comum sentido foi a tosse, não a febre, que engana muita gente. E a tosse, assim, as pessoas, elas não percebem que elas estão doentes. Você está tossindo. É algo assim, principalmente, como vocês mostraram aí, em fumantes. Porque fumantes já a tosse já é algo frequente. E quando você está contaminado com a Covid, você está com essa outra doença, fica confuso. As pessoas acham que é a mesma tosse por conta do cigarro e não por conta da nova doença, da Covid. Então, acabam demorando um pouco mais também para chegar ao serviço de saúde. E a gente também já percebeu nos nossos dados de óbito aqui no Espírito Santo que o tabagismo, pessoas que são fumantes, têm maior probabilidade de morrer. Então, aqui também a gente está observando esse dado, que é um dado nacional, mas que também está presente aqui nas pessoas que morreram aqui no Espírito Santo. Doutora Etel, para a gente encerrar, então, deixa a sua mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem de alerta. Esse é um momento delicado que a gente está vivendo aqui no Estado, né? Vocês apresentaram aqui hoje, nós estamos muito próximos dos 91% de ocupação dos leitos. Significa que não haverá leito para as pessoas que ficarem doentes e que precisarem. Então, qual é a importância desse momento? Só sair se for essencial. Evite locais de aglomeração. A pandemia, ela ainda está longe do fim. Quando estiver perto do fim, nós seremos os primeiros a dizer que bom, está acabando. Mas ainda não chegou esse momento. Nós precisamos ficar em casa, precisamos manter o distanciamento, manter a utilização de máscaras, lavagem das mãos, álcool gel, nesse momento, nesse mês que vai ser muito difícil. Nós vamos perder muitas vidas e é importante que você possa se proteger. Fique em casa, fique próximo das pessoas que fazem parte do seu círculo familiar e evite qualquer aglomeração, qualquer lugar que possa ser um risco para você. E esses locais, infelizmente, estão abertos hoje. Então, evite esses locais, fique na sua casa, faça o que você tem que fazer o mais próximo da sua casa possível. Evite, se você puder, pegar o transporte coletivo, porque também é um local de aglomeração. E faça o que você puder, a sua parte é importante, para que você também se proteja. Então, acho que esse é o recado. Ainda temos um caminho a percorrer, mas a gente vai sair, vai passar. Nós vamos sair dessa, mas é melhor que nós possamos sair vivos. Perfeito, está dado o recado, doutora Etel. Muito obrigada por mais essa participação, viu? Obrigada, Bruno. Obrigado, doutora. Jorge.
Gente, o capixaba é mesmo um povo solidário, hein? Para se ter uma ideia, em apenas dois meses de campanha de doação de alimentos, mais de 80 toneladas foram arrecadadas, justamente graças à sua ajuda. E essa campanha continua. Agora se estende aos terminais de ônibus. Caixas foram espalhadas e quem quiser pode doar alimentos e materiais de limpeza. As famílias que vivem em situação de pobreza serão beneficiadas. A Caixa da Solidariedade agora está nos terminais da Grande Vitória. Ela está aqui para receber doações dos passageiros e faz parte da campanha ES Solidário do Governo do Estado. Nos terminais a gente tem um acesso maior de pessoas e a gente facilita essa doação. Nesses dias, em que a gente pede para as pessoas, se puderem, ficar em casa, fazer com que elas saiam de casa para ir às 17 bases dos bombeiros, fazer com que elas se locomovam mais. Então aqui, que já é um lugar que elas têm que passar, isso facilita a doação. A campanha ES Solidário não tem data para acabar e já acontecia fora dos terminais. Até hoje foram arrecadados 80 toneladas de alimentos, 4 mil kits de limpeza, máscaras e cerca de 450 mil reais. A secretária de Direitos Humanos explica que tudo isso é repassado em forma de ajuda para quem mais precisa. A gente tem um contato muito direto com coletivos, com associação de moradores, com igrejas. Então essas pessoas nos procuram, nos informam a situação de como é que está aquele bairro, aquela comunidade e a gente faz então a doação. Por enquanto as doações podem ser feitas em 5 terminais da Grande Vitória. Na cidade de Cariacica, aqui no terminal de Jardim América e também em Campo Grande, na Serra, em Laranjeiras e Carapina e em Vila Velha no terminal do Ibis. Quem não usa o transporte coletivo pode doar de outras formas. Qualquer um pode ajudar e pode trazer as coisas que a gente às vezes tem em casa. Uma barra de sabão, 1 quilo de alimento não perecível. Nesse momento, está buscando essa questão do alimento, material de limpeza e kit de higiene. Mas também, se a pessoa quiser doar, a gente consegue encaminhar para uma pessoa que esteja precisando. A caixa de doações fica perto da sala de administração dos terminais. O site para mais informações ou doações em dinheiro é o coronavírus.es.gov.br. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta terça-feira, 2 de junho. Como pedir auxílio ao governo mesmo após ter cadastro negado? Na foto principal, faixa de areia 10 vezes maior em Camburi. Escolas preparam retorno com revezamento de alunos. Jovem de 21 anos é assassinado durante festa de aniversário em Vila Velha. Campeonato Carioca de volta dia 16. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, Roberto Carlos ligou para me tranquilizar, diz capixaba. Pijamas chiques para presentear namorados. E fila da temperatura antes das compras. Olha, certamente a gente já percebeu que teremos um inverno mais rigoroso no estado esse ano. Segundo o Incapé, a temperatura pode chegar a 3 graus na região serrana do estado, não é, Bruno? É isso mesmo. E aqui na Grande Vitória, gente, nós também teremos dias mais amenos. Você vê aí imagens ao vivo da Reta da Penha, aqui na capital. Nesse momento, o trânsito está um pouco movimentado, mas sem nenhuma retenção. Hoje a temperatura em Vitória fica ali em torno de 30 graus, a máxima e a mínima de 16. Seguimos para a ponte de Camburi, ali na chegada do bairro Praia do Canto. Por lá, motoristas também encontram fluxo de veículos normal nesse início de tarde. Agora vamos dar um pulinho lá no centro de Vitória, gente, para te lembrar que hoje o comércio de rua abre as portas para a venda de produtos de consumo pessoal. São as lojas de roupas, calçados, óticas. Nós estamos juntos, amigos. Se puder, fique em casa e se precisar sair, use a máscara. Trânsito bem tranquilo ali no centro de Vitória também. Sem jogos de futebol, atletas capixabas buscam outras fontes de renda. Tem jogador trabalhando na roça, outro vendendo pipas. E quem se vira também são os trabalhadores informais que passam por aqui, nos classificados do TN. Já já tem anúncio de cestas para o Dia dos Namorados. Perde não, a gente já volta.
pessoal, sou a Dinha da Dinha Festas de Vila Velha. Estou fazendo cestas para diversas ocasiões, inclusive Dia dos Namorados. Vendo brigadeiros também. Encomende a sua pelo número 999328590 ou pelo Instagram também, dinhafestas.ma. Fica a dica, lindas, né? Fica a dica aí pro Dia dos Namorados agora, gente. Tá ótima a cesta dela. Liga para ela e pede a sua. É o 999328590. 999328590. E se liga nesse recadinho que o Sebrae tem para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Gente, assim como outros campeonatos mundiais, o Capixabão de futebol também foi paralisado por causa da pandemia do coronavírus. Mas os atletas, hein, o que será que eles estão fazendo nesse período sem o salário? Bom, enquanto o goleiro Giovani voltou a trabalhar na roça da família, o Jefferson passou a fazer pipa para vender. Já o Diego criou uma loja de roupas online. Trabalhos que estão ajudando e muito no orçamento da família. O Diego é jogador de futebol. Desde 2017, joga como atacante no Serra Futebol Clube e vive do esporte. Com a pandemia, o campeonato capixaba parou e o Diego teve que trocar a bola por outra profissão. Minha esposa ela tem uma loja feminina e eu viajava com ela para São Paulo para ajudar ela a comprar as mercadorias. E veio a ideia de eu comprar as minhas peças de roupa masculina e abrir uma loja virtual para poder vender. Ele vende as roupas de forma online e o trabalho tem ajudado e muito nas despesas da casa. É da onde eu estou tirando meu sustento hoje em dia para poder pagar as coisas e ela tem me ajudado muito. A renda principal hoje em dia é dela e é uma forma de eu ajudar ela também para pôr as coisas dentro de casa. Com o campeonato capixaba parado, muitos atletas, assim como o Diego, tiveram que mudar momentaneamente de profissão para driblar a crise. O jeito foi se reinventar. O goleiro Giovani mudou para a casa dos pais em Venda Nova do Imigrante e agora ajuda na produção agrícola. Trabalho com café, com mexerica pão-cã. Mexerica pão-cã está saindo, mas não tanto, né? O preço não está legal, né? A saída não está boa, em função de tá muitas lojas fechadas, né? O comércio não tá podendo abrir normalmente. E o café a gente está começando a beneficiar agora, então para vender mesmo é só daqui 2 semanas a um mês. O Jefferson também joga bola, mas agora começou a fazer pipa. Não temos data para volta, com isso tive que procurar outros ganhos financeiros. Comecei então a fazer pipas. No início estava fazendo só para mim, com um grande pedido de amigos e de pessoas próximas que também começaram a pedir para fazer. Hoje eu faço de 1.000 a 2.000 por semana. Os campeonatos de futebol aqui do estado estão parados desde o dia 17 de março, ainda sem previsão de volta. Para quem ama o que faz, a expectativa é que tão logo possa voltar aos campos. Que possa retornar o mais rápido possível, mas também que todos possam ter ciência que é um vírus muito forte para poder as pessoas se prevenir também, né? Gente, segundo a Federação de Futebol Capixaba, realmente ainda não há previsão de retorno dos campeonatos regionais. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. A gente volta amanhã, 15 para meio-dia, não é isso, Bruno? Isso aí, a gente está aqui te esperando. Beijão de longe. Se cuida. Tchau, tchau.